Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje esse vídeo vai ser um vlog mostrando a minha rotina de confeitaria. Nesse dia eu tive 3 encomendas, na verdade era para o dia seguinte as encomendas, mas eu preparei as massas e os recheios um dia antes. Então foram 3 bolos, 3 encomendas, e eu comecei fazendo a preparação das massas e dos recheios. Inicialmente, essa massa que eu estava preparando era a massa branca, que era para um bolo com recheio de prestígio e brigadeiro. Eu tenho 2 batedeiras, que é essa batedeira planetária e tem aquela outra mais simplesinha. Na verdade, as duas são da marca Mundial, só que essa preta ela é planetária e a branca ela é da Simples, que tem as 2 raquetezinhas. Então, inicialmente eu preparei todas as massas e depois eu fui preparando os recheios para poder fazer a montagem desses bolos. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you mine and my streets. I would like to go with you into the street. Please don't deny your love makes me feel alive. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Aqui eu já estava finalizando a preparação das massas, já tinha untado as formas e aí eu estava só colocando a massa nas formas para colocar para assar. A minha massa branca que eu utilizo, ela é uma massa pelo método espumoso. Eu coloco primeiro os ovos e o açúcar para bater. Depois que eu acrescentar a farinha e eu utilizo leite com a margarina um pouco morno, o leite morno, na minha massa branca. Já a minha massa de chocolate, ela é feita com óleo. Pelo método espumoso também, só que ela é feita com óleo e com água morna, eu não utilizo leite. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo também a receita da minha massa que eu utilizo, tanto da massa branca como da massa de chocolate. Eu só utilizo essas 2 massas como massa base para fazer meus bolos. Então, aí eu já tinha colocado as minhas massas no forno para assar e tinha começado o recheio, né? Os recheios. Então, comecei aí colocando na minha panela, fazendo toda a pesagem. Eu peso meu leite condensado que eu vou utilizar, dependendo do tamanho da forma, porque um bolo era maior e outro bolo era um pouco menor. Então, comecei aí fazendo a preparação desse recheio. Era o recheio de prestígio, a cliente pediu. Ela tinha pedido, na verdade, o recheio de brigadeiro e prestígio. Ela pediu 2 recheios em um bolo só, o bolo da massa branca. Aí já o outro bolo, que era a massa de chocolate, foi recheio de brigadeiro, só brigadeiro mesmo.
Então, comecei preparando meu recheio. Eu utilizo leite condensado da marca Italac, creme de leite também da mesma marca, leite de coco e coco ralado de qualidade para fazer esse recheio de prestígio. Então, depois de pegar todos os meus ingredientes, eu levei ao fogo, mexendo em fogo baixo, médio para baixo. Eu não deixo no fogo alto, até porque ele pipoca muito e queima muito a mão. E eu sempre utilizo essa concha para mexer os meus recheios, eu acho ela ótima. Acho que tem o nome de pão duro, essa concha, mas ela é maravilhosa para mexer o recheio, não deixa pregar. Se a pessoa mexer bem direitinho, ficar mexendo sempre, o recheio não aprega, não empelota, é ótimo. Todos os pontos que eu utilizo nos meus recheios é o ponto que eu levanto e o recheio ele não se mistura. Então, eu levanto um pouco e solto. Se ele não se mistura, então para mim já está no ponto certo. Aí eu desligo o fogo, coloco em um prato de vidro, geralmente um prato de vidro, cubro com plástico filme e coloco para esfriar. Depois de totalmente frio é que eu faço a montagem do bolo. E aí comecei o outro recheio, que era o recheio de brigadeiro. No meu brigadeiro eu utilizo leite condensado, creme de leite e o cacau em pó 50% da Mar Valério. Eu utilizo a marca Mar Valério aqui na minha cidade. É o mais acessível que está tendo. E o leite condensado é da marca Italac, creme de leite também, marca Italac. Então, levei ao fogo, fiz a mistura aí com o fouet primeiro, para misturar bem os ingredientes. E aí, fui mexendo com a mesma conchinha, pão duro. Mexendo, que o brigadeiro ele fica super líquido, para depois ele engrossar e chegar no ponto ideal. Então, aí demora bastante. O ponto do brigadeiro, para mim, para rechear o bolo, é o ponto que eu levanto também e ele não se mistura. Para mim, ele tem que ficar bem firme. Quando eu vejo que ele está bem firme mesmo, aqui já estava no ponto certo, que eu vou colocando ele não vai se misturando com o outro. Não está mole demais, está no ponto ideal. Então, coloco em outro prato, cubro com plástico filme também, espero esfriar totalmente, para poder fazer a montagem desses bolos e levar para o descanso, né? Prensar, deixar eles lá bem prensadinho na geladeira, descansando. E só no outro dia que eu fui fazer a decoração. Esses bolos todos eram bolo com escrita Flork. Aqueles bolinhos Flork meme que tem as frases. Os 3 foram escritas. Então, precisava fazer esses bolos um dia antes para poder eu conseguir dar conta de escrever nesses 3 bolos no outro dia. Nesse vídeo eu só mostro a preparação de 2 massas. Na verdade, o outro bolo eu fiz no outro dia. Não deu tempo de fazer nesse dia. Então, a outra massa e o outro recheio eu fui preparar só no dia de entregar todos os bolos. Pela manhã eu preparei a massa, preparei o recheio, fiz a montagem, coloquei no congelador para ele gelar um pouco e depois fazer a decoração. Aqui eu comecei montando o meu bolo, fazendo a prensagem. Essa era massa branca com recheio de prestígio e brigadeiro. Para molhar os meus bolos, eu gosto de utilizar o leite condensado com água. Sempre utilizo leite condensado e água. Não gosto de utilizar a calda, que é água e açúcar no fogo. Eu gosto de utilizar leite condensado com água, é sempre um dia antes. Eu nunca molho um bolo para passar, muitos dias na geladeira. É sempre um dia antes, às vezes é no mesmo dia também. Fiz uma contençãozinha com o recheio de prestígio e vim com brigadeiro, com muito sacrifício. Lembrando que eu deixo os meus recheios esfriarem fora da geladeira. Não gosto de deixar eles esfriar na geladeira também, porque já aconteceu de colocar o brigadeiro para esfriar na geladeira e quando tirar, ele suar e ficar mole, perder o ponto. Então, não sempre deixo esfriar fora e aí eu espero eles esfriar totalmente para poder fazer essa montagem. Fiz a montagem também do meu bolinho. Esse bolinho era bem pequenininho, um bolinho com a forma de 12 centímetros de diâmetro por 12 de altura, 10 de altura. Comecei fazendo a montagem, massa de chocolate, recheio de brigadeiro. Bem rapidinho, nesse horário eu já estava super cansada, já era muito tarde, 11 da noite.
E eu montando o bolo ainda, porque era para o dia seguinte, então eu precisava terminar esses bolos nesse dia. Então é isso aí, força na peruca, bora trabalhar. Mas eu estava super cansada. E aí eu finalizei e fui descansar porque no outro dia era rojão de novo. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo comigo, de acompanhar um pouco dessa minha rotina corrida, principalmente quando tem muitas encomendas de bolos em um mesmo dia, é muita correria. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal para me ajudar, deixar um like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.